Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui falar pra vocês tudo sobre a minha recuperação, como foi depois da minha alta. Vim mostrar também todas as minhas cicatrizes, as minhas sequelas. Vim falar dos meus danos, tanto físicos quanto psicológicos. E eu já aviso, se você tiver algum tipo de fobia, agonia de machucados ou ossos expostos, eu recomendo que não assista esse vídeo, porque as imagens serão fortes, tá bom? Bem, vocês lembram, né, como eu disse no vídeo anterior, que eu tive alta em agosto de 2017, depois de 51 dias no hospital, né? E eu costumo falar, gente, que a minha vida, a minha situação que aconteceu comigo foi igual uma tempestade, sabe? Quando vem um furacão, na verdade, um furacão, um tsunami que passa pelo lugar, que destrói tudo, e depois que passa, a gente vê os danos, né, que foram causados por aquilo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois de tudo que eu passei, de toda aquela sobrecarga que meu corpo sofreu, tanto com a infecção, com os medicamentos, a luta, né, pela vida, foi algo tão intenso, tão sobrenatural, tão forte, que obviamente eu tive sequelas, eu tive as consequências, né, disso, os efeitos colaterais, que eu costumo dizer. E eu vou tentar mostrar pra vocês hoje de uma forma mais simples, porque foram muitas coisas depois da minha alta. Até hoje, né, que eu trago coisas que eu vou levar pra sempre comigo. Então eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma mais fácil, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, façam perguntas para que eu possa responder, se eu esquecer de alguma coisa. Bem, vocês lembram que eu falei pra vocês que quando eu tava no hospital, inclusive quando eu acordei, as minhas mãos e meus pés estavam enfaixados, ficaram assim durante quase todo o período, né? E era sempre mantido com curativos, né? Não ficava expostos. E o que aconteceu? Eu tive a infecção generalizada, né? E por conta da infecção, meus batimentos, eles estavam muito acelerados mesmo, tipo 200 batimentos, era uma coisa assim, tipo muito, cento e tantos, assim, era algo bem forte, tava muito acelerada. E aí existem dois medicamentos. A adrenalina, que é quando a pessoa tá com os batimentos ali parando, então eles colocam adrenalina para acelerar os batimentos. E tem a noradrenalina, que faz o efeito contrário no caso, que é quando os batimentos estão muito acelerados, é para diminuir. Por conta da infecção, eu tive que tomar bastante doses, no caso, né, dessa noradrenalina, desse medicamento, que ela faz o quê? Ela tira o oxigênio das extremidades do corpo, que no caso são as mãos, os pés, as orelhas às vezes, para poder mandar oxigênio para o coração, né? Para diminuir os batimentos, para desacelerar, para você não ter uma parada cardíaca. Então eu tomei bastante doses da noradrenalina. Só que um dos efeitos colaterais da nora é a necrose. E eu tive a necrose. Tive a necrose na ponta dos dedos das mãos e dos pés também. Formavam bolhas, enquanto eu estava em coma ali, eu não vi, mas meus familiares contam que eram bolhas enormes que estouravam, né, nos meus pés, nas mãos. Quando eu acordei, depois de um tempo, depois de saber o que tinha acontecido comigo, depois dos primeiros curativos, eu via, né, e eu vou mostrar uma foto para vocês terem uma noção de como eu fiquei. Eu tive essa necrose, ou seja, eu tava morrendo pelas extremidades, ficou necrosado toda essa parte preta. Sabe quando uma pessoa, sabe esses filmes do Monte Everest, que as pessoas vão escalar e aí elas acabam morrendo congeladas e aí morre aquele tecido? Foi exatamente isso. Eu tive isso nos pés e nas mãos, mas o mais afetado foi a mão esquerda. Ficou com toda essa parte preta e eu fui assim pra casa, né? Depois eu tive um acompanhamento com o vascular e ele explicou que aquele tecido ia cair, mas eu precisava tomar medicamentos e passar medicamentos porque meu corpo precisava expelir aquilo.
Só que até então eu não sabia como ia ficar. Se depois que passasse, meus dedos iam voltar ao normal, eu tava acreditando que aquilo ia cair, mas aí meu corpo ia se regenerar ali, né? E ia voltar ao normal. Então, enquanto isso, eu fui pra casa com a mão desse jeito. Eu não conseguia tomar banho, né? Uma, porque eu tava completamente desnutrida, eu tava muito magra, tinha que tomar muitos medicamentos. Então, meus pais que tinham que me dar banho. E eu evitava, né, ficar molhando ali ou deixando cair produtos nas mãos. Então, era só os medicamentos mesmo que precisava passar. E aquela parte preta, com o tempinho, ela foi se expelindo, né? O corpo foi retirando aquele tecido preto. E caiu todas as minhas unhas, caíram todas, tanto as das mãos quanto as dos pés. Só que, no caso da mão esquerda, que foi a mais, assim, atingida, eu tive ossos expostos. Eu fiquei com os ossos expostos quando caiu essa parte preta. E eu precisaria automaticamente, né, fazer uma cirurgia, porque os ossos não podem ficar expostos, eles precisam estar cobertos pela pele, né? Então, eu consegui o acompanhamento com dermatologista, com ortopedista, e aí ele explicou que teria que fazer um enxerto, que teria que fazer o lixamento desses ossos, né? Só que demorou bastante tempo até para eu conseguir fazer a cirurgia, porque o convênio não queria liberar, não sei, enfim, tive que passar com outro médico para poder confirmar se realmente havia necessidade de fazer a cirurgia. Eu nessa situação, como vocês podem ver nas fotos, e eles ainda tinham que ver se realmente tinha necessidade, quais eram os instrumentos que precisava, o que dava para ser feito. E durante esse tempo, levou uns meses, acho que uns 4 meses, não sei ao certo, não lembro direito, eu precisava viver, fazer minhas coisas, continuar o tratamento, né, na verdade. Então, assim, era bem constrangedor, porque eu tinha que pegar ônibus nessa situação. E foi numa época que tava muito calor, então pensa, eu não tenho carro, então tem que pegar ônibus para poder se locomover, para ir pro hospital, para ir pra consulta. E aí eu tinha que colocar luva na mão, porque é bem constrangedor, as pessoas ficam olhando, falando, o que que é isso com a mão preta desse jeito? E descascando. E também o risco que eu corria de pegar uma infecção. E, gente, o medo de, sei lá, além de ficar com os ossos expostos, de, sei lá, perder, amputar a mão. E aí começou a cair sozinho aquele ossinho, como vocês podem ver nesse vídeo. Era exatamente assim, gente. Tipo, ficava molinho e caía. Parecia um dente de leite, sabe? Quando cai na mão. E isso aconteceu nos 4 dedos da minha mão. Na verdade, nos 3 dedos da minha mão esquerda. O único que ficou foi só um dedo, né? Que tinha ficado ainda assim um pouco mais pra dentro, que eu acho que o corpo não conseguiu expelir. Mas durante todo esse tempo, eu passava por esses constrangimentos de ir numa rua, e aí, às vezes eu queria, colocar uma unha postiça em cima daquilo pra tentar dar uma disfarçada, porque era muito incômodo, as pessoas perguntavam. Depois eu consegui fazer a cirurgia, depois de uns meses, foi autorizado pelo convênio e tal. E aí só tinha um dedinho com o osso exposto, né? Mas da mesma forma precisava dar mais uma lixada, porque o dedo precisa ficar fofinho, sabe? Tipo, não pode ficar o osso muito perto da pele para não correr o risco de bater e machucar. Então, o médico ortopedista arrumou os 4 dedos da mão esquerda. E aí eu fiz essa cirurgia. Eu acho que foi depois ali da cirurgia mesmo que caiu a ficha de que realmente eu não ia ter mais a ponta dos meus dedos de volta, sabe? Que aí realmente eu falei, nossa, eu fui, fiz a cirurgia, fiquei internada lá no hospital, tudo. Vou até mostrar a foto pra vocês de como ficou depois da cirurgia, com os curativos. Gente, eu morria de medo dos meus dedos ficarem assim pra sempre, quadrados desse jeito, sabe? Eu fiquei muito assustada ali. Eu acho que ali foi quando deu aquele, tipo, eu não tenho mais as pontas dos meus dedos, cara. Tipo, e pra mim pegar as coisas? E pra mim, sei lá,
tipo, fazer as coisas normais? Será que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Será que eu vou conseguir voltar a digitar de novo? Fora a questão de estética, porque eu sou uma mulher, então querendo ou não, cara, eu não posso mais fazer minhas unhas, porque eu não tenho unha. Eu literalmente perdi a primeira falange dos dedos, né? Da mão esquerda. Então, assim, foi bem difícil ali pra mim, né? O depois. Acho que ali até o momento que tava tudo acontecendo, até quando eu tava vendo os ossos expostos, eu ainda acho que tinha uma esperança daquilo fechar e voltar ao normal. Mas não. E aí eu fiz a cirurgia, depois retirei os pontos e vi que os dedos não tinham ficado daquele jeito quadrado, mas também não ficou perfeito. Mas enfim, comecei a tentar trabalhar com aquilo. E aí teve a questão dos pés. Como vocês viram na foto, meus pés também ficaram necrosados. A parte assim mais necrosada foi o dedinho do pé direito, que foi onde realmente ficou aquela parte todinha preta. Só que em questão dos pés, que caíram também todas as unhas, aquela parte preta saiu, tinha que ficar fazendo sempre a massagem e tudo mais. Foi recuperando. Porém, eu não tive de imediato a fisioterapia. E então, como eu fiquei muito tempo deitada, e quando eu andava, eu tinha medo de pisar com o dedinho, sabe? Então, o que ferrou bastante assim pra mim foi porque por ter medo de pisar, eu comecei a ter problemas no meu dedão. E aí eu passei com outro ortopedista, que foi um doutor excelente, maravilhoso. E ele me fez vários exames, onde ele viu que eu tava com a osteomielite, né? Se eu não me engano é esse o nome, é osteomielite. Que o que acontece? A osteomielite, ela... Quando ele fez lá os exames, a ultrassom, a ressonância, ele viu que, tipo, tava tudo aderido. Tipo, a necrose tinha feito uma coisa só por dentro, né? E aí eu perdi esse movimento do dedão, ou seja, eu não conseguia dobrar, sabe, o pé assim, tipo, ficar na ponta do pé com o pé dobrado. Eu comecei a perder esse movimento e doía muito, então ele explicou que ia tentar fazer uma cirurgia pra ver se conseguia consertar. E eu, ai meu Deus do céu, uma cirurgia de novo, né? Acabei de fazer a cirurgia da mão, então bora lá pra cirurgia do pé. E aí eu fiz, tanto que hoje eu tenho 2 parafusos no pé, no dedão. E, obviamente, as consequências disso, como ele me explicou, a cirurgia foi tudo ok, né? Fui pra casa depois da cirurgia, eu tive que ficar um tempo com dreno no pé, o pé ficou bastante inchado. E as sequelas do pé é que ele lixou a parte do dedinho, né? Onde não cresce mais unha, igual a das mãos, da mão esquerda, que também não cresce mais unhas. Aí ele explicou, ó, eu fiz o máximo que eu pude, não vai voltar 100% como era antes, você tem as suas limitações, e hoje realmente eu tenho, como por exemplo, eu não posso colocar um salto muito alto, tipo, nunca mais. Uma porque meu pé não dobra 100%, então eu não consigo ficar com o pé muito dobrado. E pensa pra uma pessoa que era bailarina, né? Quando eu era pequena. Tipo, eu amava o balé, amava. Tanto que até pensava em um dia voltar, mas zero condições de voltar. Não consigo ficar na ponta do pé, porque machuca muito. Se eu ando muito, machuca. Se eu faço muita atividade física, machuca. Meu pé é inchado. Tipo, hoje eu uso 36, antes eu usava 35 tamanho. E às vezes eu vou numa loja, nesse pé direito, que, né, que foi o que mais sofreu, ele ficou largo, então às vezes eu preciso de um 37 nesse pé e um 35 no outro, mas tipo, não tem como fazer isso. Então é bem complicado. Então eu tive que tentar saber lidar, mudar os tipos de calçados, nada de sapato muito flexível, tem que ser um sapato com solado mais duro. E tive que lidar com essa limitação, que às vezes bate uma agonia, porque eu falo, meu Deus, às vezes eu tô andando muito assim, aí ele já começa a doer, começa a pesar. E aí eu falo, nossa, tipo, eu vou ter que levar isso pra sempre. Então, às vezes bate uma, sabe aquela agonia que você fala, meu Deus, dá um desesperozinho. Mas aí eu falo, não, tudo bem. Eu tenho um pé ainda, graças a Deus. E voltando à foto, eu tive essas manchas, né? O que acontece? Quando eu tava lá no hospital, eu tava sentindo muita coceira nessa parte das manchas. Coçavam muito, 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 principalmente quando eu tava perto de ter alta ali. Começou a aparecer essas manchas roxas e elas coçavam demais, 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 ao extremo. E aí, os médicos não sabiam direito o que era, faziam uns exames, mas enfim. Depois que eu tive a alta, que fiz o acompanhamento com a dermatologista, e ela me explicou que eu tive a vasculite. A vasculite é o quê?
pelo excesso, né, de medicamentos, pela sobrecarga que o meu corpo recebeu, as veias começaram a estourar, alguma coisa assim, então eu tive a vasculite, por isso que coçava tanto. Aí eu tive que fazer, porque essas manchas ficaram durante um bom tempo, até hoje eu percebo que ainda é um pouquinho mais escuro, porque como elas coçavam muito, aí eu tive que passar pomada para poder amenizar essa coceira que irritava muito. E depois um outro tratamento para poder clarear essas manchas, porque ficaram muito escuras, né? Então isso levou bastante tempo. Foi um procedimento assim bem demorado e bastante assim de dar agonia, né? Porque eu não sabia lidar muito bem com aquilo. E na mesma época que eu, né, tava passando com a dermatologista para ver sobre essas manchas, ao mesmo tempo também eu estava tendo muita queda de cabelo, muita. Como eu não conseguia tomar banho direito, né, meus pais que davam banho em mim no começo e tudo mais, conforme eu lavava meu cabelo, gente, vinha meu cabelo inteiro na mão. Eu fiquei praticamente calva, tanto que eu tive que raspar, porque aquele cabelo caiu todo, ficou da forma que vocês podem ver na foto, muito, 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 muito ralo. E eu sempre tive um cabelão, sempre tive um cuidado com aquele cabelo e aquela coisa toda. E ali pra mim foi também muito constrangedor, porque foi tudo ao mesmo tempo, gente. Eu tô contando pra vocês em pedaços, mas foi tudo ao mesmo tempo ali. Foi o pé, foi a mão. Desses 3 anos pra cá, né, que foi em 2017, foi assim, 3 anos que, tipo, sempre acontecia alguma coisa. Quando eu tava ali tentando me recuperar das manchas, aí começou a queda de cabelo e ao mesmo tempo eu tive também uma alergia muito forte na pele. E fiz os exames, tudo, era mais por conta do emocional mesmo, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, meio óbvio. Então, às vezes eu tomava banho e começava a surgir umas manchonas vermelhas, às vezes do nada eu começava a coçar, coçava a cabeça, coçava o corpo inteiro, subia aqueles vergões assim. Gente, era horrível, dava vontade de chorar de desespero, porque era muito ruim mesmo. E isso durou muito tempo. Às vezes, ainda hoje, se eu passo algum nervoso, se eu fico meio assim, volta de novo a atacar. Tipo, começa a ficar daquele jeito já de novo. Então, assim, passei com a dermatologista pra fazer isso. Depois de muito tempo, eu consegui fazer a fisioterapia. Mas, assim, o que me ajudou mesmo foi a fisioterapia em casa, né? Eu ia vendo os vídeos e ia tentando fazer uns exercícios. Aí foi quando eu comecei também a passar no psicólogo, porque juntando tudo isso, ainda teve a parte também do peso. Como eu tomei muito soro, eu sempre fui muito magricela. E o médico me explicava, ó, é bom você tentar manter uma dieta, procurar uma nutricionista, porque você vai ganhar muito peso. E eu não acreditava, porque eu nunca ganhei peso. Só que realmente eu comecei a inchar muito. Muito. Tipo, muito mesmo. Comecei a inchar, ganhar peso, ganhar peso. Não saiu dos 40 e poucos quilos. Cheguei quase aos 60 quilos. Então, assim, era muito inchaço. E foi tudo ali naquele momento, né? Tipo, tive que cortar o cabelo, minhas mãos daquele jeito, eu tinha aquele constrangimento. As cicatrizes mesmo da barriga. Foi uma junção. Então eu fiquei muito louca, assim. E comecei a fazer um tratamento com psicólogo, né? Comecei a fazer um tratamento com psicólogo lá no hospital, só que não deu muito certo. E aí eu procurei outros psicólogos, procurei uma psiquiatra também, que me ajudou bastante, me receitou remédios. Comecei a eu mesma tentar me entender, me aceitar e lidar com a situação, porque era bem constrangedor. Eu acho que nem tanto por mim, sabe? Mas mais pelas pessoas, né? Tipo, de olhar, de coisar. Por mim também, claro, porque eu sou um ser humano e era difícil, né? De cair na a ficha de falar, mais pela dor mesmo, sabe? Pela dor e pelas limitações, as sequelas que são pra sempre, né? Então aquilo meio que. Tinha hora que tava tudo bem, mas tinha hora que, tipo, meu, caraca, e agora? Tipo, dói meu pé. Nossa, mas, tipo, meu cabelo. E eu tô ganhando peso. Como que eu faço pra diminuir isso? Então, depois da minha alta, eu tive que fazer acompanhamento com diversos profissionais da saúde. Eu tive que
procurar um nutricionista, dermatologista, um vascular, tudo que vocês possam imaginar para poder fazer sempre o check-up, para fazer sempre o acompanhamento. E é isso, gente. Esse foi o resumo de todas as minhas sequelas, de todos os danos causados em questão do meu trabalho, né? Eu ficava com bastante medo, receio em questão de digitar. Então, hoje, assim, mãos, eu perdi, sim, um pouco da sensibilidade. Eu sei que eu tô passando a mão na minha pele, mas eu não sinto os pelinhos, por exemplo. Eu perdi bastante a sensibilidade da pele. A cicatriz da barriga, até hoje, eu não sei se ela tá colada em algum músculo, eu não sei, porque até hoje dói. Se eu tô dormindo, ou às vezes mudança de tempo mesmo, dói, queima bastante. Eu fico pensando se um dia eu ficar grávida, se isso vai atrapalhar, porque dói demais às vezes. E pé, tem as minhas limitações por não poder andar muito, não poder usar um salto alto, não poder forçar, porque machuca, incha, dói. Das mãos também, por exemplo, coisas simples como passar um desodorante, eu tenho dificuldade porque eu perdi a pinça do dedo, então é difícil pra mim. E assim, são coisinhas que atrapalham, que incomodam assim, mas que a gente tem que saber lidar. E eu quero fazer um próximo vídeo pra vocês, onde eu vou estar mostrando como eu consegui lidar com tudo isso. E é isso, gente. Um beijo. Até mais.